Fala galera, beleza? Flamengo 4, Corinthians 1. O resultado não foi surpreendente. Já dava para esperar uma goleada do Flamengo para cima do Corinthians. E uma goleada é a diferença que existe hoje entre os dois times. Duas equipes muito diferentes no Campeonato Brasileiro. Corinthians não é mais treinado por Fábio Carille. O técnico caiu após essa goleada sofrida para o Flamengo, com mais uma boa atuação do Jorge Jesus. Atuação na parte tática, técnica, a forma como ele coloca o Flamengo para jogar. O jogo começou equilibrado, com o Corinthians ameaçando bastante o Flamengo, criando algumas oportunidades na transição, no contra-ataque, finalizando bastante, mas isso durou pouco. O Flamengo construiu a goleada sem dificuldades. Os primeiros gols saíram só no final do primeiro tempo, mas já desde a metade da primeira etapa o Flamengo se impôs com o seu modelo de jogo, de posse de bola, de pressão sobre o adversário, de muita ofensividade. Então não foi surpreendente a goleada, o Flamengo realmente mereceu o 4-1 e poderia ter feito mais se pressionasse no segundo tempo, mas o jogo já estava decidido, totalmente controlado. O time hoje sem o Gabigol e sem o Felipe Luiz, jogou com o René, começou com o René, o Vitinho entrou no intervalo e na lateral esquerda jogou o René. A equipe consegue manter o seu padrão de jogo, mesmo com algumas alterações. O Corinthians se esforçou, correu, mudou taticamente também, jogou num 4-2-3-1 com a bola, um 4-4-2 sem a bola, tentando dificultar a vida do Flamengo, mas não foi páreo, essa é a verdade, não foi páreo para o time do Flamengo hoje, que é o melhor do Brasil. Corinthians vai em busca de um novo técnico, deve ficar com o interino até o final do campeonato e sonha com o Thiago Nunes para 2020. Nas últimas semanas sempre foi o nome mais especulado, vamos ver se algum outro ganha força nos próximos dias. E o Jorge Jesus, mais uma partida para mostrar muito bem o seu trabalho no futebol brasileiro, um trabalho que vem incomodando alguns treinadores. Eu não gosto de falar técnicos brasileiros, assim como não falo a imprensa. Não existe uma entidade chamada imprensa e não existe uma entidade chamada técnicos brasileiros. Existem profissionais capacitados, outros nem tanto, alguns bons, alguns ruins, então eu não generalizo. Mas o que eu percebo nessas últimas semanas, por conta do sucesso do Jorge Jesus, são algumas críticas de treinadores brasileiros em relação ao Jorge Jesus. Então, o Vanderlei Luxemburgo falou recentemente sobre isso, mas com esses jogadores tal, tem que fazer jogar. O Renato já tinha falado bastante na época da Libertadores América, na semifinal. O próprio Fábio Carille falou nos últimos dias. Mano Menezes, Muricy Ramalho. Eu percebo um certo incômodo desses treinadores em relação ao sucesso do Jorge Jesus. Porque muitos têm falado, não, ele não apresenta nada de novo, não tem nada demais, mas com esses jogadores é uma seleção, aí tem que fazer jogar mesmo. Então vamos a alguns pontos para mostrar como o Jorge Jesus tem feito sim um trabalho diferente do que a gente se acostumou no futebol brasileiro nos últimos anos. Começando pela parte tática, a plataforma tática. O Flamengo joga, a sua base de jogo era um 4-1-3-2, esquema que foi pouquíssimas vezes utilizado no futebol brasileiro nesses últimos anos, para não falar que não foi utilizado. Então só por isso já é uma novidade. Não é uma revolução, lógico que não é uma revolução, é uma novidade. E um 4-1-3-2 que varia para o 4-2-3-1, ora para o 4-4-2 também. E essa variação tática é um outro ponto positivo. O futebol brasileiro tem pouquíssima variação tática. Para dar um exemplo bem claro, quase nenhum time usa a linha de 5 defensores. Por exemplo, times mais fracos defensivamente, quase nenhum usa. Então é quase sempre a mesma base tática de jogo. O Jorge Jesus no Flamengo trouxe algo diferente do que a gente via nesses últimos anos. A partir daí, a partir dessa base tática, a ideia ofensiva, de pressão, de posse de bola, o atual campeão brasileiro jogava de maneira oposta a isso. O Palmeiras, campeão de 2018, era um time reativo, de marcação, de transição, bola longa. O Flamengo se impõe a partir da posse de bola. Tem o conceito ofensivo do jogo. Também é uma novidade em relação à média do futebol brasileiro. Sim, tivemos bons times nos últimos anos. Não é só o Flamengo que joga um grande futebol, mas o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil nesses últimos anos, indiscutivelmente. E aí um terceiro ponto, que talvez seja o que os técnicos que estão incomodados mais batem. Com esse elenco, não tem jeito. Com esse elenco, o Flamengo, o Jorge Jesus tem uma seleção nas mãos, aí fica mais fácil, qualquer técnico faria o time jogar dessa maneira. Não é bem assim. Cito de novo o Palmeiras, campeão de 2018. Tinha um grande elenco. Jogava dessa maneira? Não jogava.
Outros times nos últimos anos também tiveram muitas peças ofensivas, bons elencos e não eram ofensivos. Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, jogava dessa maneira, tendo um bom elenco? Sim, eu sei, o elenco do Flamengo é superior a esses, mas no início do ano, ali já com os reforços do Flamengo chegando, alguém achava que o time do Flamengo era tão superior ao Palmeiras? Se tornou superior durante a temporada. Claro que a chegada do Gerson fez muita diferença, se tornou uma peça de polivalência tática e ele talvez seja o grande símbolo desse time, pela forma como ele atua, podendo ser primeiro homem de meio campo, segundo homem de meio campo, meio armador, ora pela direita, ora pela esquerda. O Jorge Jesus consegue tirar dos seus jogadores o máximo. Certa vez o Roger Machado me disse algo que eu gostei demais e acredito muito nisso. O esquema tático potencializa o individual e é isso que a gente vê acontecendo no Flamengo. O esquema tático, a ideia ofensiva do Jorge Jesus casa demais com o elenco que o Flamengo tem. Não fazia sentido ter um time tão estrelado como esse do Flamengo e colocar esse time para jogar defensivamente, ou deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Não fazia sentido. Então, o Jorge Jesus tem ideias ofensivas, uma mentalidade de jogo de proposição, uma mentalidade de jogo de posse de bola e pressão no adversário e ataque o tempo todo, intensidade o tempo todo. Então, os técnicos que têm falado que o Flamengo não apresenta nada de novo, não é bem assim. Realmente, alguns estão bastante incomodados. Percebo essa tentativa de diminuir o feito do Flamengo nessa temporada, diminuir o feito do Jorge Jesus no futebol brasileiro. Enfim, o Flamengo sobra por aqui em 2019, é o melhor time do Brasil e só um desastre tira o título do Brasileirão. Acho muito, muito, muito difícil que o Flamengo não conquiste o Campeonato Brasileiro e vai para a decisão da Libertadores América com o River para fazer uma final espetacular. E hoje eu acho que o Flamengo é sim, na minha avaliação, eu entendo que o Flamengo seja superior ao River. Nada demais. Vai ser um jogo de igual para igual. Acho que são realmente os dois melhores times da América do Sul na atualidade. E será uma decisão espetacular. É isso, galera. Valeu, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se fala. Obrigado.